Olá, pessoal! Que satisfação estar com vocês. Mais uma aula para darmos aí prosseguimento ao estudo dos objetos de conhecimento do nosso componente curricular de didática, né? Que usualmente se chamava de disciplina, né? E que hoje, pelas mudanças na BNCC, ou Base Nacional Comum Curricular, utiliza-se o termo para o que se chamava de disciplina de componente curricular, para o que se chamava de conteúdo de objetos de conhecimento. Né? Então, estamos com o componente curricular e didática com os objetos de conhecimentos para essa nossa aula, assim como na aula passada, as duas aulas passadas, nós trabalhamos sobre a temática do processo histórico da didática, aqui nós vamos trabalhar também com a didática no Brasil e temos duas aulas para trabalharmos essa temática. Portanto, temos aqui a didática no Brasil 1 e didática no Brasil 2, que será a nossa próxima aula. Vamos lá, então, como nós vamos observar acerca da didática no Brasil. Vejam que apropriado pela a escola brasileira no seu início, segundo os objetivos de disciplinarização e homogeneização no método dos passos formais de Herbert, nós temos aí, ele se apropriava, ou seja, apoiava aí o desenvolvimento da chamada pedagogia tradicional, a qual ele deu origem aí à escola tradicional no Brasil. Não? Veja que essa pedagogia tradicional, essa escola tradicional, estava centrada na transmissão de um conteúdo enciclopédico, ou seja, aquele conhecimento que estava nos livros, que os professores traziam, sendo o professor o detentor do conhecimento, que eu até falei, antecipei na aula passada, para vocês algo sobre essas questões da educação tradicional, quando eu falava lá da educação jesuítica. Né? Veja que nós temos aí esse conteúdo enciclopédico pelo mestre, e na memorização e decorrente repetição aí pelo aluno. Observe que essa pedagogia, essa didática aqui no Brasil, ela vem com essa concepção da memorização, aí surge com essa concepção de memorização. Eu passei ainda algumas experiências assim, desse tipo, de que a gente, lá quando eu fazia o primeiro ano, né, do ensino fundamental, que chegava a hora do intervalo, o professor passava lá um questionário, às vezes de 15 questões, e a gente tinha que decorar aquilo ali, porque antes de terminar a aula, o professor pegava aquele questionário e ia perguntar para os alunos se eles tinham decorado mesmo. E às vezes fazia isso individualmente. Então, era na base da memorização mesmo. Vejam que esse aporte didático aqui ele está bem centrado em uma concepção tradicional de ensino, onde o professor sabe tudo, o estudante não sabe nada, é o recipiente vazio, e onde tem essa educação enciclopédica, né? Ou seja, esse saber livresco, não se volta para o conhecimento do saber, dos diferentes saberes, né? Mas de um saber livresco, inclusive dentro da concepção tradicional, daquela de manter a ordem de forma rígida. Né? Ainda sobre isso, em meados do século XX, temos aí os adeptos do movimento que chamou-se de escola nova, ou escola novista, não? Eles afirmaram que tal pedagogia decorrente das escolas tradicionais, elas teriam sido a grande responsável pelo fenômeno da marginalização relativa ao fenômeno da escolarização no Brasil no início do século XX. Ou seja, os escolanovistas, eles já vem, o próprio termo já diz que eles querem uma escola nova, uma escola onde as pessoas tenham mais liberdade para a construção do conhecimento e onde a escola seja esse espaço também
para a reflexão, e não para a memorização, mas para ressignificar o que está posto e, nessa ressignificação, se construir novos conhecimentos e trazer novas contribuições para a sociedade, considerando que a educação está para a sociedade, assim como a sociedade está para a educação. E se a sociedade é um organismo, na visão de Comte, né, é um organismo vivo e está em constante movimento, logo nós temos aí alterações nas estruturas sociais, bem como nas estruturas organizacionais, e temos também transformações nas conjunturas, como nós nos locomovemos dentro dessas estruturas que são postas e normatizadas a partir dos aparatos da legislação que são postos para a sociedade, tanto do ponto de vista das instituições, quanto do ponto de vista da organização da sociedade no geral. Então, os escola-novistas, eles dizem que esta escola tradicional foi responsável pelo atraso e pelo fracasso da educação no início da década de 20. Né? Isso, o Demerval Saviani é que traz esta afirmação. Né? E aí, prosseguindo, ele ainda nos fala que os adeptos da escola nova ou a escola renovada se apresentaram criticamente, contestando e se contrapondo às concepções que apoiavam essa escola considerada por eles como sendo uma escola antiga. Né? E aí, o que eles defendiam? Eles defendiam uma pedagogia decorrente das escolas que estavam pautadas em uma experiência aberta, ou seja, na experiência de vida, no cotidiano. E a partir desse cotidiano se construiu o conhecimento, né? Em termos de programas e métodos, ou seja, os programas de ensino e as metodologias utilizadas para se ensinar. Né? Vejam que essa escola, essa propositura das escolas novistas, era no sentido de que essas instituições escolares estivessem mais centradas em torno do ideal de uma atividade espontânea, pessoal e produtiva. Então, que fosse algo mais de um ideal e não mais algo mais voltado para os aparatos tecnocráticos, né? Vamos assim utilizar esse termo. Isso o Castro é que traz esta informação. Observamos aqui que a trajetória histórica da didática como disciplina, o corpo de saberes em instituição de formação de professor ou professores no Brasil, ela é possível afirmar que ela apareceu aí com a reforma de 1847, né? Na província fluminense, por ocasião aí da fusão, onde houve a fusão do curso da escola normal com o liceu provinciano. Então, essas eram duas instituições, a escola normal é uma instituição, o liceu outra instituição, aí ocorre uma fusão e a partir dessa fusão vai-se então, a didática ela vai surgir, e surge enquanto uma disciplina. Veja que isso ocorre no ano de 1847, mas quando nós vamos trabalhar dentro de um processo histórico, acompanhando as instituições e os mecanismos de ensino, os métodos utilizados, nós vemos que a didática, ela surge, ela tem, ancora-se antes dessa data de 1847, né? Mas somente aqui ela vai surgir como sendo essa disciplina aí dentro desse corpo de saberes. Né? Observe aí, conforme Vilela, ele vai dizer que com a fusão surgiu a possibilidade de uma formação diversificada para professores de ensino preliminar e de ensino médio, com a inserção no currículo da cadeira de religião do Estado e didática, né? Então surge uma cadeira para isso, né? Religião do Estado e didática, entre outras,
Por que isso? Por que essa religião do Estado e didática? Porque a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira, na Constituição de 1824, dizia que a Igreja Católica, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Então, qualquer outra religião que surgisse era considerado clandestino, porque constitucionalmente a igreja estava atrelada ao Estado. Aqui nós vemos, dentro dessa fusão que aconteceu da escola normal com o liceu provinciano, nós vemos bem essa ligação da igreja com o Estado, que até do ponto de vista didático surge aí essa cadeira de religião do Estado e didática, né? E entre outras cadeiras que vão surgindo. Veja que o curso ele tratava-se seriado, tornava-se seriado, e já há uma graduação de disciplinas em função do nível e que os futuros professores se destinavam, né? Ou seja, ela já trazia uma graduação de acordo com o nível de que esses professores se destinavam a adquirir. Surge aí o termo didática pela primeira vez e disciplinas novas. Isso Vilela, ele traz essa informação nessa sua obra de 2007, na página 111. Né? Mas prosseguindo, aí o termo didática é a cadeira em 1847, nós temos aí a preocupação com a formação de professores com os conteúdos propriamente da didática, ou como afirmou Saviani, não? Com a formação didática dos professores, data de 1827, a partir da Lei das Escolas de Primeiras Letras, não? Que foi quando o Império, aqui a Escola Imperial, foi dado a abertura para as províncias fundarem as escolas de primeiras letras, né? E aí o Saviani diz que dentro desse contexto aqui, os professores eles já tinham uma formação para saber como ensinar, porque aí já que era a escola de primeiras letras, já tinham um currículo mínimo, e neste currículo mínimo os professores precisavam dominar determinados métodos para trabalharem este currículo mínimo. Observe que nessa época de 1827 tem aí o ensino mútuo. O que nós vamos entender como ensino mútuo também é conhecido como ensino monitorial, ou com ainda mais fama. Temos aí o método Lacaster, não? Que surgiu a partir da ideia de um método que pudesse ser eficaz, de baixo custo e se estendesse a todas as classes sociais. Esse ensino mútuo que é colocado aqui, que surge lá nas escolas em 1827, tinha o ecurião, né? E o que isso significa? Aquele aluno que se colocava prontamente para ajudar o professor em tudo. Aquele aluno que se colocava à disposição para ajudar o professor a organizar os trabalhos dos outros, aquele aluno que se colocava à disposição para limpar a lousa para o professor, aquele aluno que se colocava à disposição de organizar as cadeiras na sala para o professor, de limpar a mesa do professor, e que se preocupava até ganhar a confiança do professor, e dentro desse contexto ele era conhecido como ecurião, ou seja, uma pessoa curiosa, né? E essa pessoa, ele passava a esta função de ajudar o professor. Veja, é o ensino monitorial. Hoje, nós ainda temos as monitorias nos nossos cursos, né? Nos nossos cursos de graduação, inclusive, existe a monitoria. Aquele estudante que tem mais domínio sobre determinadas temáticas, eles concorrem, inclusive, a bolsas de estudo
para exercerem as monitorias nos cursos dos quais eles fazem parte, dentro de um componente curricular específico de um curso. Ele tem mais conhecimento, mais facilidade, ele concorre à monitoria para ajudar os seus colegas que têm mais dificuldade. Isso é o método Lacaster, né? Isso nos mostra, dentro dessa trajetória, de que com essa prática existiria uma economia para as províncias, porque não precisava contratar professores. Um professor que repassava bem os seus conhecimentos, este ecurião ou este aluno que fazia esse ensino mútuo, ele poderia perfeitamente ajudar os outros que tinham mais dificuldades, não? Então, vamos prosseguindo aqui. A didática no Brasil, segundo Basto, né? Segundo Basto, como nós vamos observar essa questão aqui da didática no Brasil, não? Ele vai nos trazer que o método mútuo é uma etapa da história da instrução pública e das escolas de primeiras letras no Brasil, como parte de um processo de incorporação das modernidades dos países centrais. Esse era um método que era utilizado na Europa, né? Até porque Lacaster ele era da Europa, né? E então ele utiliza esse método na Europa e aí chega no Brasil também, né? Nos países centrais, em fase da industrialização e consequente formação de cidadãos adaptados a essa realidade. Veja que aqui está ligado à questão da industrialização. Precisava de pessoas com conhecimentos necessários para trabalhar na indústria. Com a ausência de professores para todos aqueles para atender à demanda, então o ensino mútuo substituía, porque alguém, o estudante que tivesse mais desenvoltura, podia auxiliar neste processo, não? Observe que, segundo Basto aí também, essa difusão que aparece aí, quando houve a difusão da instrução elementar, as massas trabalhadoras exigia a racionalização do ato pedagógico, ou seja, vai se racionalizar esse ato pedagógico. Como? Pela rapidez em ensinar, pelo baixo custo, pela disciplina e ordem, pelo uso de poucos professores e vários alunos mestre. Então, existiam vários alunos que assumiam a função de ensinar e isso ficava um baixo custo para os professores, não? Vejam aqui, dentro da didática no Brasil e desse método, nós temos aqui, ele tinha pelo menos 3 vantagens que eram consideradas para o momento. A primeira vantagem do método, segundo o Filho, 2011, na sua obra de 2011, na página 141, ele diz que abreviar o tempo necessário para a educação das crianças, né? Porque se tinha um aluno que era capaz de ensinar, esse aluno podia estar mais tempo com os demais para ajudar nesse processo de construção do conhecimento. Então, era essa uma das vantagens. A outra vantagem, diminuía as despesas das escolas, porque não precisava contratar professores, não? E a terceira vantagem, que é colocada por Filho, nós temos aí generalizar a instrução necessária às classes inferiores da sociedade, que agora o aluno poderia ensinar às outras pessoas e isso, certamente, essa educação, essa instrução necessária para o trabalho poderia se massificar de forma mais rápida e menos onerosa, não? Vamos prosseguindo aqui, que a história nos mostra. Nós temos aí a história, vai nos mostrar, tomando como exemplo a didática que antes dessa sua denominação, ela já figurava nos cursos de formação de professores, ora com a denominação de uma outra disciplina e ora como sendo um método, né? Aí nós tínhamos
Por isso, é o método didático, a didática. Então, ela se configurava em alguns momentos como sendo uma disciplina que fazia parte do currículo, e em outros momentos ela era colocada como sendo um método de ensino. Bom, espero que nesse primeiro momento, nesta aula, nesta primeira aula sobre a didática no Brasil, tenhamos aí as condições necessárias para nos ancorarmos nessa trajetória histórica da didática no Brasil e compreendermos melhor como esse aparato didático vai ocorrer dentro das instituições e como chegamos até aqui. Chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje, o tempo está passando bem rápido e eu fico feliz porque vocês estão aí, preocupados em estudar para compreendermos, para compreender, entender, aprender e apreenderem os objetos de conhecimentos necessários à formação de vocês em tecnólogos em segurança pública. Um grande abraço a todos vocês, nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!